A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Se você está vivendo um dia de angústia, se você está passando por um dia de aflição, Deus ele traz uma resposta ao teu coração através desta palavra. No Salmo de número 18, a Bíblia diz o verso 2: O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. O salmista ele está falando acerca da sua confiança. O salmista ele está dizendo, assim como ele vai dizer em outro salmo, que a confiança dele é diferente daqueles que não temem a Deus, daqueles que não temem ao Senhor. Ele vai dizer, uns confiam em carros, outros em cavalos. Ele está dizendo que tem muitas pessoas que confiam nos seus exércitos, nas suas capacidades, no seu poder, na sua estrutura, no seu conhecimento. Mas o salmista ele está dizendo que a sua confiança não está no que ele conhece. A sua confiança não está naquilo que ele tem. Ele está dizendo que a confiança dele está no Senhor, que fez os céus e também a terra. E ele vai dizer neste salmo que Deus é o seu alto refúgio, que Deus é o seu escudo, que Deus é a sua fortaleza, que Deus é o seu lugar forte, que Deus é o único em quem ele confia, porque Deus o traz segurança. Quando eu observo o salmista, ele falar acerca da confiança em Deus, que Deus traz refúgio para ele, eu observo as palavras de Jesus quando ele vai falar acerca de dois homens, de duas situações, de dois tipos de edifício, de dois tipos de casa. Jesus ele vai dizer que tinha um homem que edificou a sua casa sobre a areia e tinha outro homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus ele disse que aquele homem que edificou a sua casa sobre a areia, quando veio o vento, quando veio a água, aquela casa ela não tinha estrutura, aquela casa ela não tinha estabilidade para resistir e ela veio a ser destruída. Mas aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, veio o vento, veio a água, veio a luta, veio a adversidade, a casa ela permaneceu de pé. A água ela atingiu a casa, o vento atingiu também a casa, mas aquela casa tinha estrutura, aquela casa tinha estabilidade, aquela casa ela estava edificada sobre a rocha. E o salmista ele sabia que Deus era a sua fortaleza, era a rocha a qual o escondia, era a rocha que o protegia. E quando ele diz que Deus é refúgio, eu lembro do Salmo de número 46, onde a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Socorro bem presente é na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem a um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista ele ainda diz, vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele acaba
Assim como ele começa dizendo que Deus é o nosso refúgio. E refúgio não é lugar para se morar. Refúgio não é lugar para se construir uma casa. Refúgio é lugar de passar pelo período, pelo processo, pelo um determinado tempo, mas depois sair dali. Deus, como nosso refúgio, nós observamos que Ele é aquele que nos dá assistência nos momentos de dificuldade. Ele é aquele que na hora da luta, quando nós pensamos que está só, Ele vem e nos abriga, nos esconde, nos ajuda. Mas refúgio não é lugar para se estar. A Bíblia diz que Jesus, Ele é a nossa casa. Nós não devemos procurar apenas refúgio em Deus. O salmista ele diz que no dia difícil ele se refugiava em Deus. Mas nós não podemos procurar apenas refúgio em Deus. Nós devemos procurar fazer nele morada. Nós devemos procurar o Senhor todos os dias da nossa vida. Que é bem verdade, tem muitas pessoas que buscam a Deus apenas no dia da angústia, apenas no dia do sofrimento. Às vezes quando as forças se acabaram, às vezes quando a enfermidade bateu, ou o desemprego bateu na sua porta, mas nós devemos buscar o Senhor em todo o tempo, todos os dias da nossa vida, para Ele deixar de ser apenas refúgio e Ele passar a ser morada na nossa vida. O salmista ele diz que nos dias das lutas, nos dias das batalhas, o Senhor era refúgio, mas ele fazia morada em Deus. O salmista ele tinha um relacionamento pessoal com Deus, Deus era com ele. No Salmo de número 23, o salmista ele diz certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. O salmista ele estava dizendo que Deus andava com ele, por isso a bondade e a misericórdia do Senhor não se apartariam dele. Não busque apenas o Deus das bênçãos, mas busque também, aleluia, aquele a qual você deve fazer morada. Tem muita gente que busca a Deus apenas porque Ele pode fazer, mas nós devemos buscar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele representa na nossa vida. Que nós possamos ser como Jó, que aquele que disse para sua esposa: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó lhe disse: eu receberia o bem de Deus e não receberia o mal. As lutas elas vêm sobre todos, mas o segredo é alicerçarmos a nossa casa, formarmos o nosso edifício sobre a rocha que é Jesus. Porque vem o vento, vem a tempestade, mas nós permanecemos de pé. Esta palavra ela vem ao teu coração para te dizer: não temas. No dia da angústia você tem refúgio, mas os outros dias também Deus quer que você faça dele morada na sua vida. Deus te abençoe, fique com esta palavra de Deus. Deus irá fortalecer a tua vida, Deus irá fortalecer a tua fé. Ele é refúgio, Ele é fortaleza. Procure fazer nele morada. Amém.